Olá, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso de Introdução ao Arranjo para a Banda Filarmônica. Eu sou Victor Dantas e serei seu professor durante todo esse período. Nessa aula, então, vamos iniciar o nosso percurso. Lembra da nossa fatia lá de conhecimentos que a gente precisa adquirir para fazer um arranjo musical? Nessa aula, vamos iniciar sobre a harmonia. Então, a gente vai começar a ver a fatia maior dos assuntos, que é a harmonia. Então, vamos fazer uma introdução à harmonia nesse curso. E em seguida a gente vai partir para a instrumentação e por fim a gente finaliza com as técnicas de arranjo do curso. Então vamos ao conteúdo da nossa aula. Em nossa aula de hoje vamos falar sobre acordes, as formações desses acordes. Então eu adiantei um pouquinho o conteúdo, tá? Como eu falei, esse é um curso introdutório. Então o ideal seria que a gente fizesse um pouquinho de estudo de teoria musical para a gente poder ter uma compreensão plena de todo o conhecimento, mas eu adiantei isso para que você tenha um ganho, uma velocidade um pouco mais rápida de poder começar a criar seus próprios arranjos. Então vamos falar sobre díades, tríades, tétrades. Acordes musicais são sons que são tocados simultaneamente com uma certa organização intervalar, tá bom? Então vamos começar então falando sobre as nossas díades, tá? Díade é a sobreposição de duas notas, o nosso intervalo harmônico. Então duas notas tocadas sobrepostas, ou seja, tocadas ao mesmo tempo, é uma díade. Como, por exemplo, aqui, os exemplos de díades, Dó e Mi aqui, nesse caso, temos, então, uma díade, tá? Díade. Então, são dois sons sendo tocados ao mesmo tempo. Mais exemplo de díades, Fá, mais um exemplo, Si e Dó. Bom, isso são díades. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, um Mi e depois um Sol, esse intervalo aqui, como ele se configura como um intervalo melódico, porque está acontecendo as notas sucessivas, isso não é uma díade. A díade, para acontecer, precisa de duas notas serem tocadas ao mesmo tempo. E aí essa relação intervalar vai formar um conjunto sonoro, tá bom? Seguindo, então, isso aqui é um assunto bem simples, é bem básico, é só para a gente poder compreender. Então a gente chega, então, nas nossas tríades, propriamente ditas, nossos acordes, tá? E a partir disso a gente realmente tem um acorde formado. Inclusive, a gente pode classificar esses acordes. Então, na harmonia tonal, faz uso de acordes construídos em terças sobrepostas. Tá bom? Então, intervalo de terças sobrepostas, a gente tem um acorde. Esse acorde tem três notas, que consiste no intervalo de quinta dividida em duas terças sobrepostas. Bom? Existem quatro formas possíveis de combinar as terças maiores e menores para formar uma tríade. Vamos com calma. Só analisar rapidinho aqui o que eu falei antes. Então, o acorde na música tonal, tá? Tonal é tudo aquilo que foi feito a partir do barroco até início do século XX e até hoje é feito, tá bom? Esse é um sistema de afinação musical universal que é utilizado. Depois do início do século XX, ou seja, ali depois de 1920, 30, 40, começou a se explorar outros sistemas, mas não quer dizer que esse sistema parou de ser usado, ele é utilizado até hoje. Então, o sistema tonal é isso. O sistema tonal significa sobrepor terças, tá? Terças, uma em cima da outra para formar acordes. Isso é o sistema tonal. Se você coloca quarta sobreposta, você está criando outro sistema de afinação. Se você coloca quinta sobreposta, você está criando outro sistema. Se você coloca segunda sobreposta, outro sistema. O sistema tonal é formado por terças sobrepostas e essas terças formam um intervalo de quinta, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho então um intervalo, ele pode ser formado de terça maior com terça maior. Mas professor, o que danado é terça? O que é terça? O que seria então uma terça, se você ainda não sabe? Revisar rapidinho aqui o conteúdo. Então, um intervalo de terça seria, por exemplo, aqui na clave de sol, o Dó, tá bom? E aí eu teria um Mi. Vou escrever aqui do lado aqui, porque tá, desculpa, é um Fá. Deixa eu puxar aqui para o Mi. Então, Dó para o Mi eu tenho uma terça, porque se eu contar Dó, depois a próxima nota Ré, e depois a próxima nota eu tenho um Mi. Ou seja, é como se eu tivesse então um Dó, um Ré, depois um Mi. Deixa eu fechar aqui, ok? Meu Dó ele não reconheceu. Pronto. É como se eu tivesse aqui. Então, eu teria 1, 2, 3, tá? Então, esse intervalo aqui, essa distância entre essas duas notas, a gente chama de terça, tá bom? Se ela é uma terça maior ou menor, então, só para a gente revisar, uma terça, qual a diferença de uma terça maior para uma terça menor?
E aí a gente tem que começar a utilizar os recursos de cromatismo para poder entender isso. Deixa eu só aumentar o zoom aqui para mostrar a diferença aqui, ó. Só para a gente entender, então teria o dó. Depois do dó, na escala vem o quê? Dó sustenido, tá bom? Colocou o ré sustenido aqui, o dó sustenido. Depois eu teria o ré. E depois o ré sustenido, tá bom? E depois eu tenho o quê? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. O mi, tá? Então só vamos contar aqui quantos semitons são do dó para o mi, que é o que eu falei, que é a nossa terça maior, tá bom? Do dó para o dó sustenido, eu tenho um semitom. Do dó sustenido para o ré, eu tenho mais um semitom. Do ré para o ré sustenido, eu tenho mais um semitom. E do ré para o mi, eu tenho mais um semitom. Tá bom? Então, 4 semitons formam uma terça maior. Qual a diferença da terça maior para a terça menor? Então, temos o seguinte. Se esse mi aqui fosse um mi bemol, por exemplo, então vou até apagar ele aqui, que mi bemol é a mesma coisa que o ré sustenido, só que seria bemol. Então, eu teria uma diferença aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, vamos contar aqui, ó, do dó para o mi bemol, tá? Então, quantos semitons teria? Então, teria um semitom aqui, 2 semitons aqui, mais um semitom, né? E aqui teria 3 semitons. Então, a diferença de uma terça maior para uma terça menor é que a terça maior tem 4 semitons e a terça menor tem 3 semitons. Ou seja, levando isso para tom, a terça maior eu tenho 2 tons inteiros, tá bom? E a terça menor eu tenho um tom e meio, tá bom? Então, essa é a diferença de uma terça maior para uma terça menor. Seguindo, então. Agora que você compreendeu o que são terças maiores e terças menores, vamos seguir para compreender a nossa formação das nossas tríades. Então, um acorde, ele pode ser formado com duas terças maiores sobrepostas, tá vendo? Terça maior embaixo, terça maior em cima. Ou então, ele pode ser uma terça maior com uma terça menor em cima, ou uma terça maior em cima e uma terça menor embaixo, ou duas terças menores. Tá bom? Cada um desses acordes aqui tem um nominho específico. Cada uma dessas 4 combinações tem um nome. Tudo depende da combinação dessas tríades. Então, vamos voltar para o nosso StavePad e vamos falar sobre os nossos 4 tipos de acordes. Então, a gente tem especificamente de tríades, tá? Porque o acorde pode ter outros nomes. Primeira coisa, o acorde formado por duas terças maiores. Então, aqui tem uma terça maior, dó para o mi é uma terça maior, mi para o sol sustenido é uma terça maior. Bom, nós chamamos esse de acorde aumentado. O acorde que eu tenho uma terça maior embaixo, tá? E uma terça menor em cima, nós chamamos ele, então, de acorde maior, tá? Então, aqui, ó, terça maior embaixo, terça menor em cima. É o acorde maior. O acorde menor, ele é o contrário. A terça maior acontece em cima, ó, terça maior, e aí embaixo eu tenho uma terça menor. Tá bom? Então, o acorde menor. E o acorde diminuto ele é formado por duas terças menores. Terça menor, terça menor. Então, essa aí é a diferenciação das tríades. São acordes de 3 sons que são formados por terças sobrepostas. Então, o aumentado são duas terças maiores. O maior, terça maior embaixo, terça menor em cima. O acorde menor, terça menor embaixo, terça maior em cima, e o acorde diminuto, duas terças menores. Vamos ouvir isso aqui para a gente ver a diferença de cada um? Então, o acorde aumentado soa assim. Maior agora, menor, diminuto. Você percebe que quanto o som mais junto ele é, devido às terças menores, mais tenso ele é. Quanto mais aberto, menos tenso, de certa forma, ele é. E assim, mais, digamos assim, que tranquilo, mais consonante possível, a gente tem um acorde maior, tá bom? Isso a gente vai discutir mais pra frente. Agora você já sabe o que é uma tríade maior, menor, aumentado, diminuto. Vamos então continuar explorando os assuntos sobre a
as tríades. Cada nota de uma tríade recebe um nome. Então, essa conceituação que eu estou falando para você é essencial para o arranjador, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem a nota de baixo, que a gente chama ela de tônica, que é a primeira. Ela serve, então, para poder dar nome. Primeiro, ela dá nome ao acorde. E tônica, porque é a nota principal do acorde. Segunda nota lá, a gente chama de terça, tá? Até porque é uma terça, tá bom? E a terceira nota da tríade a gente chama de quinta. Por quê? Quinta, porque ela forma um intervalo de quinta. Se você contar, ó, sol, lá, si, dó, ré. 5 notas, uma quinta. Então, a primeira terça a gente chama de terça e a segunda a gente chama de quinta. Estou falando isso porque vai ser fundamental para a gente, para vocês entenderem isso, que em todo momento eu vou estar falando a terça do acorde, a quinta do acorde, a sétima do acorde. Espera aí que a gente já fala sétima. Então, eu vou estar sempre falando a tônica do acorde. A tônica do acorde não é a tônica do tom, tá? Já vamos diferenciar isso. Então, é muito importante vocês saberem disso aqui. E aí, muitas vezes a gente vai encontrar as nossas terças sobrepostas não tão organizadas bonitinho como tá aqui, ó, tá vendo? Eu posso encontrar as terças sobrepostas em intervalos maiores, tá? Elas são terças que estão sobrepostas, porém elas estão em intervalo maior. E aí eu queria fazer rapidinho aqui com vocês um exercício, porque esse acorde aqui ele mudou de posição. E isso aqui é muito importante, e eu vou fazer um exercício rapidinho para vocês. Essa nota aqui seria qual? Vou dar um segundo para você pensar. A primeira, a terça ou a quinta do acorde? Pronto. Se você respondeu que essa aqui é a primeira, ou seja, a tônica, você está correto. Porque o acorde é sol, si e ré. Sempre que você pegar umas notas espalhadas, você vai ter que tentar organizar essas notas para se tornarem terças sobrepostas. Então, aqui é a tônica. Se essa é a tônica, o acorde é sol, si, ré, quem é a terça? A terça de sol é sol, lá, si. Então, essa aqui é a terça, tá bom? E quem é a quinta, então? Aqui, ó, quinta, tá? Eu vou deixar um exercício interativo também no menu da aula para vocês poderem praticar isso aqui e organizar as terças sobrepostas, tá bom? Aqui um assunto que eu vou passar um pouco mais rápido, até porque a gente não vai entrar nesse assunto no curso, somente no curso completo de arranjo. Nesse curso introdutório a gente não vai entrar, porque é um assunto mais complexo da harmonia e precisa de muito mais tempo para estudar. Seriam então as tétrades. Se estendermos uma tríade adicionando outra terça acima da quinta, o resultado é um acorde de 4 notas. Pelo fato de que o intervalo entre essas notas adicionadas e a tônica formam um tipo de sétima, maior, menor ou diminuta, acordes desse tipo também são chamados os acordes de sétima. Então, as tétrades, os acordes de 4 sons, terças sobrepostas, é o que nós chamamos de tétrades. O fato da gente adicionar uma sétima a uma tríade faz com que a gente tenha mais tipos de tétrades do que de tríades, né? Até porque a variedade sonora vai ser maior a partir do momento que a gente coloca mais um intervalo de terça. Seguindo então, só para mostrar para vocês aqui, são os tipos de sétima. Isso aqui é só um assunto por cima, tá? A gente não vai entrar nesse assunto nesse curso. Então, a gente teria então uma tríade, deixa eu só pegar outra caneta aqui. Teríamos então uma tríade maior com uma sétima maior, ou uma tríade maior com a sétima menor, uma tríade menor com a sétima menor. Um acorde que a gente chama de meio diminuta, a gente tem uma tríade diminuta com a sétima menor, e uma tríade diminuta com a sétima diminuta, e assim por diante. Como não é assunto do nosso curso, só mostrei para vocês que existem. Além das tétrades, também a gente tem outros acordes, que são acordes de 5 sons, acordes de 6 sons e acordes de 7 sons. Não são geralmente utilizados, tá? São acordes menos utilizados, mas os acordes principais geralmente são realmente as tríades e as tétrades. No caso, a gente não vai entrar nas tétrades nesse curso. Seguindo então, a gente finaliza essa aula. Lembre-se de fazer os exercícios que eu vou deixar no tópico da aula, tá bom? É muito importante para vocês fixarem esse conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula.